Olá, turminha! Tudo bom com vocês? Hoje nossa aulinha é de português e nós vamos aprender o que é um dicionário. Você já ouviu falar isso? Pois é. Nós vamos fazer da página 144 até a página 147 do nosso livro Carioca, aquele azulzinho, tá certo? Coloca lá na página 144 e vamos começar com a leitura do fragmento de texto Mania de Explicação, lá no início da página. Vamos lá. Mania de explicação. Era uma vez uma menina que tinha mania de inventar explicação para cada coisa. Explicação é uma frase que se acha mais importante que a própria palavra. Existem vários jeitos de entender o mundo. Ela tentava explicar de um jeito que ele ficasse mais bonito. Vamos ver como ela explicava as palavras? Aqui embaixo. Raiva. É quando o cachorro que mora em você mostra os dentes. Alegria. É um bloco de carnaval que não liga se não é fevereiro. Dificuldade. É a parte que vem antes do sucesso. Sucesso. É quando você faz o que sabe fazer, só que todo mundo percebe. Amizade. É quando você não faz questão de você e se empresta para os outros. Esse pequeno texto, esse pedacinho de texto foi tirado do livro Mania de Explicação, da autora Adriana Falcão, publicado em São Paulo pela editora Salamandra em 2021. Tia, de onde você tirou isso? Essas informações todas. Está escrito lá embaixo do texto. Toda vez que a gente vê um texto e a gente vê essa legenda aqui embaixo, a gente sabe que são as informações de onde foi tirado aquele texto, tá? Primeiro, nós vemos o nome do autor. Fica em caixa alta, ou seja, em maiúsculo, o sobrenome, depois o nome. Aí é separado por um ponto do nome do livro, da obra, o nome da obra em que foi escrito aquele texto. Depois vem o local, o nome da editora e o ano em que ele foi publicado, tá bom? Marca o emoji lá embaixo do que você achou desse texto e vamos para a próxima página. Página 145. Aqui, você vai explicar com as suas palavras, tá? Como você explicaria essas palavras que a menina explicou na página anterior, tá bom? Você não vai se preocupar se está certo ou se está errado. Aqui é simplesmente para você escrever como você entende, como você explicaria as palavras raiva, alegria, dificuldade, sucesso e amizade, tá? Cada uma na sua linha. No número 3, você vai responder qual destas palavras é a mais importante para você e por quê? E depois, vamos brincar de adedanha! Quem já brincou de adedanha aí? Brincar de adedanha é muito legal e faz muito bem também para o nosso cérebro, para a nossa aprendizagem. Para quem nunca brincou, eu vou explicar. Na dedanha, normalmente, a gente pega uma folha de papel, faz umas colunas, tá? E a gente escolhe como se fosse um grupo de coisas. Por exemplo, animais, plantas, ruas, nomes de animais, nomes de planta, nomes de rua. Porque na dedanha a gente trabalha com nomes, com palavras, tá certo? E a dedanha serve para quê? Para a gente sortear, entre nós e os amigos, com os nossos dedinhos, qual a letra que a gente precisa usar no início de cada uma dessas palavras. Quem conseguir escrever mais palavras que iniciam com aquela letra, ganha. Não sei se vocês entenderam muito bem, mas fazendo o exercício aqui vocês vão entender, tá? Vamos dizer que a gente está brincando de adedanha. A gente vai fazer assim, ó, adedanha. Ah, um coleguinha aqui colocou 2, o outro também. Como que eu vou saber qual é a letra através do meu dedinho? Bem, agora eu vou falar o alfabeto. Cada dedinho é uma letra do alfabeto. Se eu coloquei aqui 4,
A minha letra é A, B, C, D. Tem 4 dedinhos, então eu vou até a letra D. Então, a dedanha é da letra D. É dado um tempo e aí os participantes precisam escrever na folha, tá? Palavras daquele grupo, do grupo de animais, do grupo de plantas, do grupo de nome de rua, enfim, nome de pessoa, que comece com a letra D, tá bom? E quando o tempo terminar, a pessoa que escreveu mais palavras que começam com D ganha. Aqui embaixo é assim. A gente vai olhar primeiro os dedinhos lá na primeira coluna. Coluna está sempre na vertical, em pé. E linha está sempre na horizontal, deitado. Então, quando eu falar a primeira coluna, você já sabe que é lá no cantinho da folha, a primeira que está em pé, tá? Lá em cima, tá escrito assim, descubra a letra. Com a imagem das mãozinhas, a gente vai descobrir que letra que a gente vai colocar na nossa dedanha. A segunda coluna, vocês podem ver que está escrito lá em cima, letra. Então, ali a gente vai colocar a letra que a gente descobriu através dos dedinhos. Depois, um nome. Com aquela letra que foi sorteada, você precisa escrever um nome que comece com aquela letra. Depois, um lugar que comece com aquela letra. Depois, uma fruta que comece com aquela letra. E, por último, uma cor que comece com aquela letra. Bem fácil, né? Vou ainda ajudar mais um pouquinho para fazer junto com vocês. Lá na primeira coluna, primeira linha, qual é a letra, gente, da nossa dedanha? Um coleguinha colocou 0 e o outro número 1. Então, eu só tenho que letra? A primeira letra do alfabeto, porque eu começo, né, com o alfabeto. A. Então, a minha letra é a letra A. Coloca lá na primeira coluna, na primeira linha, ou melhor, coloca lá na segunda coluna, na primeira linha, a letra A. Depois escreve um nome que começa com A, um lugar que começa com A, uma fruta que começa com A, uma cor que começa com A. E os outros você pode ir fazendo sozinho, que eu sei que você já entendeu e que você vai arrasar. Próxima página. Página 146. Bem, gente, aqui a gente vai olhar... Deixa eu ficar nesse cantinho aqui. Essa tirinha aqui de cima, tá? É a tirinha dos Vikings. Não sei se vocês já conhecem os Vikings. No primeiro quadrinho, os Vikings estão chegando em algum local, né? E estão falando, rendam-se. E lá de dentro vem uma voz dizendo, hã? Não conhecemos o significado da palavra rendição? E aí, o líder dos Vikings fala assim, sortudo, vá buscar no dicionário. Por que ele diz isso? Porque quando nós não conhecemos o significado de uma palavra, nós temos um livro chamado dicionário que contém o significado de muitas e muitas e muitas e muitas palavras e ele pode nos ajudar. Dicionário é um livro até bem grosso, que tem várias palavras e os seus significados. Entenderam? Sendo que, vamos prestar atenção, que lá em cima não era bem isso, né? Que queriam dizer. Não era bem isso que não estavam entendendo o significado que eles quiseram dizer com essa frase. Eles quiseram dizer que eles não iam se render. Nós não conhecemos o significado da palavra rendição. Ou seja, nós não vamos nos render. É uma frase de resistência, de coragem, né? Mas ela também podia ter sido, como foi, né? Interpretada ao pé da letra. E o Viking usou aí a explicação também ao pé da letra. Ou seja, quando a gente não conhece o significado de alguma palavra, a gente precisa buscar no dicionário. Veja que essa palavra, que essa
frase, vamos dizer assim, que foi usada aí, essa expressão, ela tem dois significados. Ela pode ser entendida como um ato de coragem, uma frase de resistência, ou simplesmente, ao pé da letra, ela significa que eles não entendem o significado de uma palavra. Isso também é explicado dentro do dicionário. Olha aqui embaixo essa página de um dicionário. Aí nós temos a cópia de uma página que foi tirada dentro de um dicionário. Nossa, tia, cheia de letrinhas pequenininhas. É assim mesmo. Tem as palavras em destaque que estão sendo explicadas. Aí elas estão em azul, mas pode ter um dicionário que elas vão estar em outra cor ou simplesmente mais escurinhas, né, em negrito. E ao lado vem a explicação de cada uma dessas palavras, tá? Que é esse textinho em preto. E aí nós vemos que dentro do textinho, dentro de cada explicação de cada palavra, tem assim número 1, número 2. Por quê? Porque uma mesma palavra pode ter mais de um significado. Ela pode ser entendida de mais de uma maneira, assim como a expressão ali em cima na tirinha. Tá certo? Vamos navegar aqui dentro dessa página de dicionário para a gente entender melhor. E depois a gente vai pedir ao nosso responsável para mostrar a gente um dicionário mesmo, para a gente poder ver como que é, ler um pouquinho, né? Descobrir o significado de uma palavra nova, né? De repente você pode não ter em casa, mas um parente seu pode ter e te emprestar, tá certo? É bom que você tenha aí em mãos para você poder manusear um dicionário, principalmente um infantil, né? Enfim. Lá nessa página, nós vemos que tem duas palavrinhas que estão em destaque aqui em cima, ó. Nesse cantinho, nós temos a palavrinha estilo e nesse cantinho a palavrinha estrangeiro. A primeira palavra que aparece na página é a primeira que vai ser explicada, tá? Pode ver que aqui embaixo já está explicando primeiro a palavra estilo. E aqui a outra palavra é a última que está sendo explicada aqui embaixo, palavra estrangeiro, tá? É isso que está indicando aqui também esses quadrinhos. Dentro de cada explicação, nós temos uma divisão silábica. Veja. É o nosso separa as sílabas, né? As sílabas estão separadas para que você também possa tirar dúvida quanto a isso. Como é separada as sílabas daquela palavra? As palavras que estão em destaque, que são essas em azul, são as palavras que serão explicadas, que estão sendo explicadas depois. Nós podemos chamá-las, né, e são chamadas dentro do dicionário de verbetes, tá bom? Então, a palavra que está sendo explicada no dicionário, a gente chama de verbetes. E lá embaixo, principalmente no caso de um dicionário infantil, nós vamos encontrar informações adicionais para chamar a atenção, tá? No caso dos dicionários infantis. Lá embaixo, nós temos esse lembrete aqui, ó, na página, na última frase, que está dizendo assim: lembre-se, para usar o dicionário, é preciso prestar atenção na ordem alfabética. Vocês sabiam disso? Bem, nós já estudamos há um bom tempo ordem alfabética, né? E muitas vezes a professora fala, ó, nossa chamada em ordem alfabética. Na biblioteca, os livros são organizados em ordem alfabética. Para muitas coisas que nós usamos, nós organizamos, nós usamos a ordem alfabética. E aqui é mais um exemplo de algo que nós usamos no nosso cotidiano, que também utiliza a ordem alfabética para sua organização, o dicionário. Veja aqui embaixo, ó, nessa coluninha aqui, que nós temos aí a ordem alfabética A, B, C, D, E, F, G, certo?
nós estamos ali em negrito, em destaque com a letra E. Porque de acordo com essa página, você pode ver, ó, todas as palavrinhas, ó, iniciam com E. E é nessa ordem que o dicionário se apresenta, tá? Quando você vai procurar uma palavra, fica muito mais fácil, porque você sabe que o dicionário está em ordem alfabética. Então, eu quero uma palavra que inicia com M. A gente sabe que o M está lá no final do alfabeto. Então, vamos lá para o final do alfabeto. Eu quero uma palavra que começa com B. B é bem no comecinho. Então, é bem no comecinho do livro. Tá vendo como a ordem alfabética é importante no nosso dia a dia? Vamos para a próxima página. É a última página, tá bom? Que é de exercícios. Antes disso, vamos falar sobre a tirinha que está aqui em cima, a tirinha da Mafalda, tá? É uma tirinha com 4 quadrinhos e a gente vai olhar, observar, entender direitinho o que está acontecendo em cada um desses quadrinhos para poder responder. Nesse primeiro quadrinho aqui em cima, Mafalda está brincando no chão da sala, mas assim como toda criança, ela brinca, mas presta atenção em tudo. Então, ela está prestando atenção no que o papai dela está fazendo. O pai dela, em algum momento, se dirige até a estante da sala e pega um livro bem grosso, olha aqui. Tá ali o nome do livro, do que ele se trata na capa do livro. Ele lê bem rapidinho e já devolve à estante e vai embora. Achando aquilo bem estranho, Mafalda fala com seu papai. Desse jeito, você nunca vai terminar de ler um livro tão grosso. Por que será que ela falou isso? Que ele leu bem rapidinho, né? Leu e colocou lá de volta. Assim ele nunca vai terminar, né? Foi o pensamento da Mafalda. Vamos responder aqui no número 1. Que tipo de livro o pai da Mafalda pegou para ler? Aí você já sabe, né? Até porque está escrito aqui no segundo quadrinho, na capa do livro. Número 2. Em que situação o dicionário é utilizado? Você vai marcar aqui se você achar que o dicionário é utilizado para a gente ler histórias. E vai marcar aqui caso você ache que o dicionário serve para procurar o significado de algumas palavras. No número 3, você vai reparar melhor no último quadrinho. Desse jeito, você nunca vai terminar de ler um livro tão grosso. Foi o que a Mafalda falou para o papai dela. De acordo com esse quadrinho, você acha que a Mafalda sabe para que serve o dicionário? Por quê? Bem, se ela soubesse para que serve o dicionário, ela não se espantaria pelo pai dela ter lido tão rápido e devolvido logo o livro tão grosso à estante, não é? Então, com as suas palavras, você vai responder aqui nessas 2 linhas o que você acha. Se esse quadrinho está demonstrando que a Mafalda sabe para que serve o dicionário ou se não. E por quê? Por que está demonstrando que ela sabe ou por que está demonstrando que ela não sabe? Responda com as suas palavras, tá certo? Número 4. Para fazermos os exercícios do número 4, nós vamos ter que voltar várias vezes na página anterior, a página 146, onde tem lá a folhinha, né? A cópia da folha de uma página de dicionário e depois responder aqui, tá bom? Então, vamos lá, ó. Letra A. Quantas palavras há na página do dicionário reproduzida? Ou seja, aquela cópia lá da página anterior. Veja bem, aqui eu queria fazer uma observação, porque a gente pode entender, né, que a gente tem que contar palavra por palavra daquela página, mas aqui com certeza estão pedindo as palavras
que estão sendo explicadas, né? Teria sido melhor se tivessem colocado aqui a palavra verbetes, porque a gente já saberia que são as palavras que estão sendo explicadas. Mas é exatamente isso, tá bom? É só voltar lá na página anterior e contar quantas palavras há na página do dicionário reproduzida. Então, vamos lá. A gente não vai contar uma por uma, mas a gente vai contar quantas palavras tem nessa página aqui que está sendo reproduzida, né? Que está sendo uma cópia de um dicionário. E quantas palavras estão sendo explicadas? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eu contei aqui 18 palavras que estão sendo explicadas. É o que a gente vai responder aqui no número 4, na letra A. Letra B. Qual é a palavra inicial e final daquela página? A tia Cíntia já explicou, tá? Onde está a primeira palavra? Ela já está destacada bem no início da folha. A primeira palavra que está sendo explicada e a última palavra a ser explicada naquela página, tá? E aí vocês podem lembrar do que eu expliquei, olharem novamente, tá? E responderem aí na letra B. Letra C. Escreva a letra inicial de todas as palavras dessa página. Essa página, ela está explicando palavras que iniciam com... Vai escrever aqui. Letra D. Observe que a tira ao lado da página do dicionário traz as letras do alfabeto. Lá naquela coluninha, né? Que eu mostrei aquela tirinha aqui ao lado, na vertical, ao lado da página do dicionário, né? Observe que essa tira traz as letras do alfabeto. Explique por que você acha que as letras do alfabeto estão lá. Também já expliquei, é só você lembrar do que te explicou, responder com as suas palavras aqui, tá? Vou dar uma ajudinha. Por que tem as letras do alfabeto no dicionário? Porque o dicionário é organizado em Tá certo? Bem, trabalhinho de casa. Eu coloquei lá no aplicativo ontem, mas acredito que muitos não tenham visto, tá? Como estamos falando de dicionário e estamos falando também sobre a cultura indígena, nós vamos pesquisar 5 palavrinhas de origem indígena, tá? 5 palavrinhas do nosso dicionário, né? Da nossa língua, que surgiram na língua indígena. No nosso dicionário também, ele mostra que algumas palavras vêm de outras línguas, né? A nossa língua herdou muitas palavras de outras línguas. E algumas palavras são indígenas. Você vai pesquisar 5 palavrinhas, tá? Que vieram da língua indígena, que nós usamos. Vai escrever no seu caderninho também e tirar foto para mim, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e aprendido. Qualquer dúvida, fala com a tia. Beijinho. Tchau!